Fala pessoal, tudo bem? Agora nós vamos começar a segunda parte sobre a série LGPD e a gente está aqui com o Edson Ferreira da Sentinela e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que a sua empresa deve de fato se adequar à LGPD. No primeiro vídeo a gente comentou um pouquinho sobre a LGPD, a importância dela, por que você deve, né, se atentar a ela e quais são os papéis, o papel da NPD, como que foi a experiência da região europeia com a implementação da GDPR, e agora a gente traz um tema mais voltado para o empreendedor, para o gestor das empresas, sobre a importância dessa implementação. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para o Edson quais são os principais motivos para uma empresa se adequar a essa lei aí da LGPD. Bom, Rafa, o primeiro motivo e o maior de todos é que a lei não é opcional, a lei é obrigatória. Ela define que todos aqueles, pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas, que coletem e processem os dados, precisam se enquadrar. Então, o primeiro ponto é obrigatório, não é opcional. O segundo ponto você pode sim ficar ilegal, é uma decisão soberana do empresário não atender à legislação e pagar por não atender. E pagar por não atender à legislação é poder ser multado em até 2% do último exercício fiscal por atuação. E essa atuação pode ter limite de 50 milhões de reais. Então você pode ter uma multa de até 2% com um teto de 50 milhões por infração. Se a sua empresa tem uma, duas, três, quatro infrações por ano, você vai ser penalizado duas, três, quatro vezes. Então, a lei não é opcional. Por que se enquadrar a lei? Porque é mandatório. Se quiser ficar ilegal, o custo para ficar ilegal pode ser alto. E o terceiro você manda uma imagem muito negativa. O terceiro item é que você está dizendo para a sociedade: eu não estou nem um pouco preocupado com a privacidade. Empresas que não demonstraram preocupação com a privacidade por sofrer ataques, por sofrer vazamentos de dados, pagaram alto, com reputação, com valor na bolsa, com valuation da empresa, com vazamento de clientes, né, evasão de clientes. Então, eu vejo que aqueles que não se enquadrarem vão perder competitividade, vão tomar uma possível multa, e a lei é obrigatória, não é opcional. Ela não é uma adesão solidária, ela é obrigatória. Quando a gente fala das consequências, você já citou uma que é relacionado à questão das multas, né? E até mesmo na questão da credibilidade que você passa para o mercado. Existem algumas outras consequências que podem ser geradas para uma empresa ao não se adequar a essa lei? Sim, é, se a empresa for denunciada por não atender à lei ou sofrer algum tipo de vazamento de dados, exposição de dados, violação do dado, e ela não estiver cumprindo a lei, ela pode sofrer uma advertência com período para se adequar naquele item. Quando a autoridade nacional achar que a advertência é branda demais, a autoridade nacional pode aplicar uma multa, advertência seguida de multa. A multa tendo teto de até 2% do exercício ou 50 milhões. Se a multa não for o suficiente e achar que precisa de mais rigor, eles podem pedir para parar de processar aquele dado. Se aquele pedido de processamento de dados for brando, eles podem pedir para parar o banco de dados inteiro, você não processa mais dados, e se isso não for suficiente, eles podem pedir para a empresa parar de funcionar. Parece um pouco absurdo isso, mas pense numa empresa de aviação. Se ela derruba um avião, uma das medidas é multa
Outra é essa linha de avião, essa linha aérea, possivelmente não vai mais operar até que seja investigado. E se for tão grave, eles podem dizer assim: não sai mais avião do chão desta companhia. É bem semelhante. A Vale do Rio Doce, depois daquela sequência de tragédias em Minas Gerais, à medida que a tragédia ia acontecendo, naquela localidade, temporariamente, a Vale deixava de operar. A para tudo, vocês não podem fazer mais nada até que se chegue na conclusão do que aconteceu. Vai ser semelhante. Escândalos de vazamento de dados talvez não provoque uma casa caindo, um rio de lama passando, um avião caindo, mas pode prejudicar reputações, morais, pode trazer prejuízos psicológicos, prejuízos financeiros e uma série de outras ordens de reparações. E isso é um problema, né? Porque quando a gente pensa nas grandes empresas, como a Vale, por exemplo, ela consegue se reerguer porque ela é uma empresa bilionária, né? E ela tem também, é uma empresa ainda a, do Estado, então acaba que ela tem a cooperação do Estado para conseguir se manter viva. Agora, quando a gente olha para o cenário de uma pequena e média empresa, imagina ter as suas atividades interrompidas, né? Como que É, seria para uma empresa que precisa do fluxo de caixa ali diário de venda de produtos, de um e-commerce virtual de uma empresa pequena que tem uma loja física menor e faz vendas online? Como que seria a interrupção disso, né? é, Pode é. afetar muito a empresa, né? Olha só que interessante. Vamos pensar no caso de um banco de dados lá que está proibido de operar. Imagina se fosse o banco de dados da folha de pagamento. Esse banco de dados está proibido de ser operado, de ser processado por 60 dias. Quer dizer que as pessoas possivelmente não terão seu pagamento executado. Se esse banco de dados for do departamento de compras, não compra. Se for do departamento de vendas, não vende. Se for do de logística, não entrega. Se você não paga as pessoas, não compra, não vende ou não entrega, a empresa está parada. Pior, pode ser que o negócio pode ser interrompido no sentido de para tudo, lacra a porta, você não pode mais operar. E o negócio, se não houver é, caixa suficiente para bancar 2, 3 meses da operação parada, vai quebrar. E digo mais, tendo dinheiro às vezes para pagar 2 ou 3 meses, talvez já passe muito mal, porque o cliente não vai ficar esperando você voltar. Se o cliente comprou de você e você não entregou, ele compra de outro. Se você era empresa logística e não pode operar, no outro dia vai encontrar outro caminhão lá O entregando. cliente quer E assim, agilidade, né? o cliente não vai parar a sua operação porque um dos fornecedores teve a sua operação parada. Ele vai sentir um impacto até ele entender o que aconteceu, toda a dimensão, mas ele vai perguntar: quando volta? Não tem previsão. Falou aí, vou buscar alternativa no mercado. Meu negócio também não pode parar por isso. E pior, se o negócio do outro parar por uma culpa sua, pode até ocorrer o caso da sua empresa ser solidária no lucro cessante do outro, porque você tem um contrato de trabalho com ele. Pode ser que o negócio do outro consiga te processar num regresso na autoridade nacional, porque a falha foi no seu lado. Então pode ter uma série de efeitos colaterais na cadeia inteira. Por isso que o adequado é que a cadeia inteira suba o seu nível. O que produz a peça, o que produz o parafuso, o que produz a arruela, o cara da logística, o cara que emite, o cara das embalagens, o cara da segurança de cada uma das empresas, as contabilidades de todas essas empresas, os escritórios de direito, as equipes de TI, é toda uma malha da sociedade que vai precisar elevar o seu nível. Caso contrário, sempre vai acontecer uma vulnerabilidade eminente no elo mais fraco da corrente. Quem for o mais vacilão vai acabar sendo a vítima e vai prejudicar uma cadeia. E pode até parecer um pouco rude, né, a lei tratar dessa forma as empresas, né? Mas querendo ou não, eu entendo que isso é importante, porque também vai fazer com que os empresários, os gestores das empresas corram atrás para que eles se adequem da maneira correta, né? E não esperem que uma interrupção,
uma paralisação no banco de dados chegue a acontecer na empresa. Então, o quanto antes ele se adequar, melhor, porque ele vai estar prevenido, ele não vai precisar remediar o problema, porque remediação a gente sabe que é extremamente mais caro, pode acabar com o negócio dele, gerar até uma falência, dependendo do tamanho da empresa. Então, o ser rude do governo dentro da lei, acho que nesse É ponto necessário, vai adiantar as necessário. coisas, né? É. O que é interessante é, a lei não veio para perseguir ninguém e a lei não veio para trazer problema para ninguém. A lei foi aprovada há quase 1 ano e meio. Teve 2 anos de vacância, de período para que todos se organizassem. O que aconteceu é que o mercado, de alguma forma, ignorou a lei, em grande parte do mercado. Algumas empresas que se comprometeram com a privacidade já começaram seus trabalhos, mas de forma generalizada, né? A maior parte, pelo menos, ignorou a lei. Agora que está chegando próximo da entrada, próximo de 7 a 8 meses da entrada, as empresas estão se incomodando com a possível multa, e aí começam esses pensamentos de que a lei veio para prejudicar e que o governo quer perseguir. Não, aqueles que mesmo estando próximo da entrada da lei, conseguirem fazer as lições de casa, se adequarem e conseguirem atender o direito do titular de dados, do cidadão, e implantarem uma boa prevenção para evitar que o dado seja exposto indevidamente vazado, não vai ter medo, não vai ter perigo, não vai ter constrangimento com fiscalizações, possivelmente não vai ter autuação nenhuma. Agora, se não for feito nada e houver só um murmúrio de que a lei veio para atrapalhar, possivelmente a lei vai pegá-lo, porque alguém vai denunciá-lo, ou haverá um vazamento de dados que ele vai ter que se autodeclarar. E aí os problemas começam, porque o pior de tudo é o cara não ter compromisso com a lei. Porque aquele que tem compromisso com a lei e tem o seu dado exposto, vazado, ele ainda vai ter o amplo direito de defesa de mostrar que tudo que poderia ser feito foi feito. E invocar que a sua penalidade fique no campo da advertência, porque ele teve um compromisso. Agora, aquele que não teve compromisso nenhum, não vai ter defesa. Ele vai ter o direito de defesa, mas ele não vai ter argumento de defesa, porque ele não fez nada. Então, até mesmo a lei favorece quem fez algo, porque quem fez a sua lição de casa pode justificar que a dosimetria adequada é uma advertência, sem custo. Agora, o que não fez nada vai passar por irresponsável, inconsequente, imprudente, imperito, e aí a multa vai para a estratosfera. Não vai ter muito o que fazer. Não tenho que prestar conta, não fiz nada, não tenho compromisso. Agora, quem fizer a lição de casa vai dormir tranquilo, porque no dia do erro, possivelmente terá boa fé de quem julga, a ponto de ver o que foi feito de forma positiva e será ponderado. Veja, até o momento a gente não falou nada de tecnologia, de quais são os procedimentos que você deve tomar, ou de qual mecanismo você deve adotar na sua empresa, porque muito se fala, né, Edson, pelos conteúdos na internet, de qual tecnologia você deve adotar, se você tem que colocar algum recurso específico, ou se você tem que colocar algum mecanismo específico. Veja, a gente está falando aqui da lei e da adequação à lei, que é o primeiro passo para a empresa se adequar, né? Que é o primeiro passo para você estar, entre aspas, mais tranquilo. Então, é muito importante a gente ressaltar isso. E na próxima parte, na terceira parte, a gente vai discutir bastante sobre os próximos passos, né? Por onde que sua empresa deve começar, de fato, a adequação? Se é processo, se é tecnologia, se é a implementação de DPO, o que que é? Então, eu te convido a fazer parte, né, a assistir a próxima parte, onde a gente vai falar de fato por onde que você começa, qual que é o primeiro passo que a sua empresa deve tomar para que ela esteja realmente adequada à lei, e aí sim pensar nos mecanismos, nas tecnologias e nos procedimentos corretos, tá bom? Então,
Edson, mais uma vez, muito obrigado, agradeço demais a sua participação. E se você tiver alguma dúvida referente à LGPD, como eu falei no primeiro vídeo, nós temos aqui na descrição do nosso vídeo um artigo sobre a LGPD, onde a gente aprofunda mais o conhecimento. Se você tiver alguma dúvida também relacionada a isso, a gente vai deixar os contatos aqui do Edson, da Sentinela, e da Start também, caso você queira conversar com os nossos especialistas. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Valeu.